Tá querendo comprar um tablet que é muito bom sem gastar muito dinheiro e ainda por cima ter uma boa performance? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar aqui o Redmi Pad SE. Cara, na minha visão é um dos melhores tablets do momento. Obviamente eu tô falando do momento, 2025, mas ele não foi lançado em 2025, mas mesmo assim continua sendo um ótimo tablet. Custo-benefício para você ter a sua melhor performance e para você estudar, jogar ou assistir filme, série, fazer qualquer outra coisa que você queira. Eu vou falar aqui alguns dados técnicos desse iPad, que inclusive também é o que eu tenho, é o que eu utilizo no meu dia a dia. Cara, eu gosto muito dele e sem sombra de dúvidas pra mim foi um ótimo investimento. Eu tenho ele já quase um ano, eu comprei ele em 2024 e cara, pra mim assim, foi um ótimo investimento, um dos melhores inclusive. Eu não sou muito uma pessoa de tablet, eu gosto de usar bastante o tablet pensando em ver filme, ver série, justamente no momento ali que eu não posso utilizar a televisão, ou sei lá, não quero assistir no notebook ou alguma coisa do tipo. Cara, eu utilizo o tablet justamente por isso. Eu não sou o tipo de pessoa que joga no tablet, no celular e nem nada do tipo, apesar de gostar bastante, eu prefiro aí usar os consoles ou então o computador para jogar. E é isso, então bora aqui pro vídeo, mas antes da gente entrar de fato no conteúdo aqui, eu vou pedir para você já deixar o joinha nesse vídeo, porque com isso você vai estar me ajudando aqui a chegar a mais pessoas, tá? Então isso vai ajudar muito o meu trabalho. Inclusive, se você gosta de conteúdo de tecnologia, celular, tablet, tecnologia no geral, pensando aqui em dispositivos celular, tá? Mais nessa frente aí. Cara, se inscreve no canal, porque além de você estar por dentro das coisas de tecnologia que eu acabo publicando aqui, você também vai me ajudar bastante, tá? Bom, então é isso, bora logo pro vídeo aqui. E logo começando, eu vou querer falar um pouquinho sobre a tela desse tablet. Então, para começar, aqui esse tablet tem uma tela de 8.7 polegadas. Só para você ter uma ideia aí, ó. Cara, olha o tamanho desse tablet. Então ele tem mais de um palmo tranquilamente, muito tranquilamente mesmo. A tela dele é muito grande, tá? Então você consegue muito fácil aí consumir coisas de conteúdo, vídeo, filme, série, coisas nesse sentido. Além disso, a tela dele é de IPS LCD. Obviamente não vai ser das melhores, tá? Então essa tela tem muito que melhorar, mas levando em consideração o preço desse tablet, cara, eu acho que faz total sentido. Mas essa tela aqui, ela é um tipo de tela que ela tende a corrigir as cores aí, tá? Ela não vai ter pretos perfeitos e as melhores iluminações, tá? Iluminação que eu digo aqui é referente à cor. Mas nesse caso ela tenta sempre chegar o mais próximo. Eu gosto muito mais da tela de AMOLED, por exemplo, porque acaba sendo mais fiel, tem uma resolução melhor. Mas nesse caso aqui não é uma tela ruim. Eu tô falando aqui porque eu prefiro realmente a AMOLED. Mas nesse caso aqui é uma ótima tela pelo produto. Inclusive, outros tablets na mesma média de preço, ou até com preços inferiores aí, acabam tendo telas iguais ou piores do que essa daqui, tá? Então aqui eu tô falando de um tablet que você tem um ótimo custo-benefício, você tem uma tela muito boa, e se você quiser ter telas melhores aí pro seu tablet, por exemplo, aí você vai ter que estar disposto a gastar numa média de uns 1.500 para cima. Então aí, pensando que tablet geralmente é utilizado para estudar, jogar alguns jogos ali mais tranquilos e tal, eu acho que não é um investimento que é tão interessante assim. Obviamente, para estudar, eu acho que é um baita de um investimento, mas nessa média aqui de uns R$ 1.000, beleza? E pensando para jogo, essa tela vai ter uma taxa de 90 Hz de atualização, então você tem uma ótima tela, uma ótima taxa de atualização, vai ter uma ótima experiência com jogos. Inclusive, ela tem uma proteção Gorilla Glass 3, que é basicamente uma proteção aí para sua tela para evitar algum tipo de dano, tá? Então, se você deixar cair, se você, sei lá, acontecer alguma coisa com a tela aí de impacto, tender a diminuir o risco de trincar sua tela, de rachar sua tela inteira, tá? Então, as proteções basicamente funcionam para isso. Então, nesse caso aqui, é uma ótima proteção. Então, você tem uma ótima tela em qualidade de imagem, em resolução, em FPS, e também você tem uma proteção a mais aqui, justamente pensando na qualidade da tela e também pensando no tempo de vida do aparelho, tá? E justamente levando em consideração aí que possivelmente a quebra de uma tela tende a diminuir muito a vida útil do tablet, independente se você mandar trocar. Para você que já mandou algum aparelho seu para manutenção, você sabe o que eu tô falando. A tendência é que você dure com o seu aparelho por muito tempo. Quando você manda para manutenção, parece que você reduziu essa vida útil do aparelho em pelo menos 50%. Isso é normal. Assim, não é normal, mas acontece. Esse que é o ponto aqui.
Então a ideia é que isso não aconteça com essa tela, beleza? Bom, e eu sei que tablet geralmente não é pensado para câmera, tá? Então falando um pouquinho da câmera dele, ele tem uma câmera aqui de 8 megapixels, aí você pode ver, ó, é uma baita de uma câmera zona, mas são 8 megapixels que filma em Full HD a 30 fps, tanto na traseira, que é essa que eu acabei de mostrar, quanto na frontal. Então você tem uma câmera que é muito boa, obviamente o tablet não é pensado em foto, é mais, sei lá, você vai levar para sua faculdade ou para sua escola e você quer tirar uma foto da lousa para estudar com mais calma depois. Aí sim, é uma ótima câmera. Inclusive a estabilização dessa câmera aqui é a digital. Estabilização digital basicamente quer dizer que você não vai ter a melhor qualidade de foto possível se você tiver com baixa luminosidade. Isso daqui é um pequeno problema, mas de uma forma geral, de novo, esse tablet aqui, tablets no geral não é pensado para foto. Bom, e além disso, cara, pensando em câmera, é muito comum a gente ter algumas coisinhas que são padrões, né? Autofoco, foco com toque, coisas desse sentido, mas nessa câmera aqui, a gente não vai ter HDR. É um pluszinho que geralmente as câmeras têm, principalmente câmera de celular, mas de novo, tablet não é para foto. Inclusive, esse tablet aqui não tem nem flash. Então, se você tá em baixa luminosidade, você não vai ter a melhor foto possível. Inclusive, se você estuda de noite, você vai depender 100% aí da iluminação da sua sala para poder tirar uma foto ali da lousa, por exemplo. Bom, mas pensando aqui nesse aspecto, esse tablet tem uma boa câmera, muito boa câmera mesmo, obviamente, de novo, levando em consideração o investimento, levando em consideração que tablet não é para foto, vai funcionar para você tranquilamente aí para os seus estudos, para suas, sei lá, as fotos que você precisar tirar direto pelo tablet, vai funcionar tranquilo. Pensando na questão da bateria, esse tablet vai ter uma bateria aí de 6.650 mAh, que basicamente aí é uma bateria assim absurda mesmo. Só para você ter uma ideia, cara, esse tablet aqui eu carrego ele, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. De novo, eu não uso muito ele para atividades pesadas, eu não estudo por ele, eu não jogo por ele também, então basicamente eu uso muito ele para assistir. Cara, eu sou viciado em anime, muito viciado mesmo em anime, então eu gosto muito de usar ele. Inclusive eu deixo ele aqui, eu tenho esse tripézinho aqui, ó, que aí eu deixo ele bonitinho aqui do meu lado. Cara, enquanto que eu tô trabalhando, fazendo as minhas coisas, eu tô deixando o anime tocando aqui do lado. Em termos de bateria, ele vai durar na sua mão tranquilamente, vai, sei lá, você precisa de usar diariamente para poder estudar, vai tranquilaço, que você vai carregar uma vez por semana, que você vai carregar aí, obviamente, dependendo do seu uso, né, se você estudar exclusivo por ele, possivelmente você vai ter um tempo de uso maior diário do que eu, então nesse caso você precisa carregar, sei lá, uma vez a cada 2 dias, 3 dias, mas mesmo assim, ainda acaba sendo um tempo, cara, muito bom de uso antes da próxima recarga. Então aqui a gente tem uma boa tela, uma boa câmera, uma boa bateria. Vamos falar um pouquinho agora sobre dados técnicos. Sobre dados técnicos, basicamente, a gente tem aqui 128 GB de armazenamento, então você consegue tirar muita foto, você consegue baixar muito jogo. Inclusive, se você achar que 128 GB é pouca memória para você, você tem esse espaçozinho aqui, ó. Então você tem esse slot, que aí você consegue fazer uma expansão de memória nele de até 2 teras. Então é só você comprar um chipzinho aí de micro SD com a quantidade de memória que você quer e você consegue fazer essa expansão aqui tranquilamente. Inclusive, falando já sobre memória RAM, esse tablet aqui vai ter algumas versões, tá? De 4 GB de memória RAM e de 8 GB de memória RAM. Eu vou deixar linkado aqui abaixo para você o de 8 GB, tá? Isso porque a diferença entre 4 e 8 em relação a preço não vai ser muita, então vai valer muito mais a pena para você comprar o de 8 GB. Isso porque 8 GB vai te dar muito mais autonomia pensando em performance e multitarefa. Então, se você precisa aí abrir várias abas ali de Google, se você precisa abrir vários aplicativos diferentes para poder estudar, para poder, sei lá, para poder jogar, quer jogar mais de um jogo ali sem ficar fechado, esse tablet aqui também vai servir muito com os 8 GB. Então, isso aqui vai ser meio que necessário para você que quer fazer várias coisas. Inclusive para você também que não quer fazer várias coisas, mas quer manter aí o tempo de vida útil do tablet por muitos e muitos anos, cara, o de 8 vai fazer mais sentido. Isso porque eu tô falando aqui de um tablet que ele vai durar pelo menos, cara, mais uns 8 anos na sua mão, tranquilamente. Você vai poder jogar, vai poder estudar, vai poder fazer várias coisas tranquilamente, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o processador dele, ele tem aqui um Helio G85, que é um tipo de processador de celular na linha intermediária Premium. Nesse caso aqui, cara, a gente tem um ótimo processador, inclusive processador de tablet costuma ser os mesmos de celular,
celular, justamente pela ideia de, basicamente, tablet é um celular maior, né? Então, nesse caso, não faz sentido fazer processador específico para tablet, então só acaba reutilizando de um para o outro aí, basicamente. Então, nesse caso, esse processador aqui, cara, ele é bom, ele não vai ser dos melhores, mas você vai conseguir jogar tranquilamente. Pra parte de processador, eu falo muito de jogo, porque jogo é o que acaba puxando mais. Então, nesse caso aqui, você vai conseguir jogar, por exemplo, COD Mobile, você vai conseguir jogar aí PUBG, cara, Free Fire, por aí vai. O jogo que você quiser. Obviamente não vai rodar os jogos mais pesados, como por exemplo o Genshin. Então pode até acabar rodando, mas vai ser numa qualidade mais baixa ali, gráfica, tá? Para os outros jogos vai rodar ali entre o médio e o alto. Dependendo do jogo você precisa baixar um pouquinho também. Mas de forma geral, cara, basicamente aí ele vai rodar qualquer jogo. Inclusive, entre o processador e a memória RAM vai te dar mais essa autonomia para você jogar. Então você tem aí um tablet tranquilo, uma baita de uma tela tranquila, que inclusive você consegue conectar um controle ou fazer alguma adaptação nele para poder ter uma melhor performance para os seus jogos aí, cara, apelar basicamente nos seus jogos. Bom, então eu falei de jogo, mas para você que quer realmente estudar com tablet, prefere uma caneta e tudo mais ali para poder estudar, para poder fazer anotações, esse tablet também tem um suporte para isso. Na verdade, todos os tablets têm, tá? Mas aí eu vou deixar linkado aqui 2 estilos de caneta para você, que aí nesse caso você vai precisar comprar a parte. Esse tipo de tablet, nessa média de preço, não costuma vir com a caneta junto, tá? Vai ser mais nos tablets aí top de linha, que vão com toda certeza exigir um investimento de uma média de uns R$2.000, que não é o caso desse daqui. Então eu vou deixar linkado caso você queira algumas indicações aí. Então eu vou deixar uma canetinha aí mais em conta, que vai ser para uso geral. E se você quiser uma caneta com mais precisão, porque você precisa de um detalhamento maior nos seus desenhos, nas suas anotações ou o que quer que seja, eu vou deixar também linkado aqui e vou deixar separado o que é para uso geral, o que é para uso mais específico. Obviamente aqui eu tô falando de uma diferença também de investimento nessa questão. Por exemplo, o para uso geral vai ser algo em torno de R$60 uma caneta, e para esse uso mais específico vai ficar algo em torno de uns 250. Então é um investimento relativamente mais alto, mas para você aí que precisa de um tablet bom e não quer gastar numa média de R$2.000, por exemplo, aqui você vai ter um ótimo conjunto. Você consegue tranquilamente comprar esse tablet, consegue tranquilamente comprar a melhor canetinha aí, e ainda vai te sobrar muito dinheiro em comparação com um tablet top de linha que já viria com a caneta. Bom, e só lembrando também que o link para você comprar esse tablet vai estar aqui na descrição, junto também com as canetinhas e todas as outras indicações aqui que eu tenho para você, tá? Não esquece de novo de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aqui, inclusive comenta se você gostou desse tablet, se esse tablet fez sentido para você, se você acha que é um bom investimento, inclusive se você tiver dúvida entre esse tablet e algum outro que você queira aí comprar, que você, pô, Pedro, eu achei esse daqui que, cara, eu tô na dúvida se ele pode ser melhor e eu tô achando mais barato, não sei. Deixa nos comentários aqui que eu posso acabar te ajudando nessa decisão também, beleza? Então é isso e eu te vejo na próxima.